So box. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box, o original. Eu sou o Denis Augusto e estou aqui com o Felipe Junqueira. Nada mal, hein? Corridinha no Bahrein. Pois é, né? Incrível, cara. Sempre acontece alguma coisa bizarra, não tem jeito. Exatamente. Nesse que é o melhor fim de semana até agora da temporada, que não foi nada extraordinário, mas comparado às 3 primeiras corridas da madrugada, o sol nos trouxe a noite do GP do Bahrein. Teve muita coisa ditando tanto dentro quanto fora da pista esse final de semana, e que pode ser muito bem explicado por, vamos dizer assim, um vislumbre de um raio-x mais sincero do que a gente pode ter nessa temporada. Talvez a corrida que melhor expôs a situação que a gente pode ter ao longo dessa temporada de Fórmula 1. Enfim, vamos debater isso ao longo da nossa pauta. Vamos embora. O pódio, meu querido Felipe, foi Piastri, Russell e Norris. E assim, logicamente, a gente vai falar do elefante na sala, mas primeiramente gostaria de começar perguntando pra ti. Você tá pronto pra ver Oscar Piastri campeão do mundo, cara? Cara, eu tô pronto desde que eu vi ele ganhar a Fórmula 3 no primeiro ano, a Fórmula 2 no primeiro ano e se livrar da Alpine. Depois disso eu falei, agora vai. Pois é. Ele, cara, ele fez uma... A pilotagem dele foi soberano o final de semana inteiro, né? Não deu margem pra nada. O Piastri literalmente botou todo mundo no bolso. Não só o Norris, companheiro de equipe dele. Ele botou todo mundo no bolso, cara. Eu não lembro de nada que ele tenha feito que não tenha sido exatamente o que era necessário naquele momento, a opção perfeita, da forma perfeita. É muito interessante, né? Eu sempre gostei muito dessa coisa da Fórmula 1, do aspecto psicológico, né? E o contraste entre o Lando e o Oscar Piastri é muito interessante, porque o Lando tem aquela característica de ser super duro com ele mesmo, né? Tipo Hamilton, tipo Leclerc. E o Piastri, se você pensar, cara, a corrida, né? A primeira corrida em casa, ele não só perdeu do Lando e estava perdendo do Lando, como ele fez aquela, né, deu aquela derrapada quando chegou a chuva, caiu lá para trás, foi aquela tragédia, e é o primeiro piloto a vencer mais de uma corrida no ano, que a gente falou no episódio, se você voltar lá no episódio da Austrália, a gente falou que o Piastri tinha que reagir imediatamente, né, ele tinha que mostrar na China que ele estava vivo, e eu acho que se tem uma forma melhor de fazer isso do que as 3 últimas corridas do Piastri, eu não sei exatamente qual é. Talvez se ele conseguisse imitar o Marc Marquez no MotoGP, mas mais difícil. Eu sempre gostei muito do Piastri, eu sempre achei ele um talento incrível. Quando a Alpine deixou ele um ano no banco, né, por razões que não vêm ao caso no momento, eu achei que era uma decisão absolutamente surreal e eu fiquei muito feliz quando ele deu uma banana para a Alpine por completa incompetência legal, né, que aí entra na minha área e eu gosto mais ainda. Eles deram um vacilo na parte jurídica ridículo. E ele chegou na McLaren na hora certa, ele teve o momento para aprender bom, né? A McLaren melhorou, mas ele não tinha nenhuma expectativa, então ele, né, ganhou aquela corrida na Hungria, cometeu os errinhos dele, aprendeu a manejar os pneus, e agora eu acho complexo, apesar de todos os pesares com o Bahrein, as características da McLaren, né, a gente vai falar disso, mas na comparação Norris e Piastri, direta, independente das condições, independente de tudo, eu acho difícil você não falar que no momento, com 20 corridas ainda pela frente, é difícil você não falar que o Piastri é o favorito dentro da McLaren. Pois é, cara, é que assim, a gente coloca esse cenário porque, logicamente, vai ser mais uma semana a gente falando isso, essa temporada se desenha muito para um carro muito soberano em relação aos outros, simplesmente 18 carros do grid. Eu falo isso porque, se eu estiver muito enganado, foi antes do safety car, ele tinha aberto, sei lá, 15 ou 17 segundos pro Russell. Aí juntou todo mundo no safety car, aí até o final da corrida ele conseguiu abrir 7,5, 8. E assim, sem fazer uma força nenhuma. Você viu um board dele assim, parecia que ele tava num simulador correndo em casa, assim, entendeu? O mais incrível que eu acho dessa corrida especificamente do Piastri foi a consistência dele. Se você olhar as voltas dele, se você olhar a degradação de pneu dele, você pode escolher o que você quiser, a forma que você quiser para analisar. O Piastri foi melhor que todo mundo. E assim, não é nem próximo, entendeu? Ele, óbvio, tá no ar limpo, tem todos os senões e porquês e entretantos, mas assim, ele fez
o que ele precisava fazer. Ele destruiu todo mundo no sábado, largou bem no domingo e deu adeus para todo mundo e acabou a corrida. Então, assim, o que mais qualquer equipe quer do seu piloto que não isso? Um final de semana perfeito, absolutamente sob controle, nenhuma grande emoção. O cara simplesmente foi na pista, bateu todos os itens do checklist e saiu colado no Lando Norris no campeonato de piloto. O que mais ele podia fazer? Esse é o ponto que pega, né? Ele só fez o básico do que o carro entrega pra ele, só que o básico já é extraordinário, assim. E isso é muito importante. Ele fez o básico muito melhor que o Norris. A única base de comparação que a gente tem é o Norris. E o Piastri botou ele no bolso. É isso que eu ia trazer aqui. Porque, assim, a diferença básica do Piastri pro Norris é o seguinte. Eu acho que é a 7ª temporada do Norris. A gente meio que tem o Norris em mais evidência desde aquele GP da Rússia que ele perdeu tudo na chuva. Enfrentando o Max Verstappen com um carro fabuloso, né? A gente não pode esquecer que a montanha que ele tinha que escalar era gigantesca. E desde então, a gente tem o Norris muito altos e baixos, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E a gente tem o recorte do Oscar, que é a 3ª temporada ou a 2ª? Me deu um branco agora. 3ª. A curva do Piastri, ela é totalmente ascendente, assim, sabe? Logicamente, tem uns momentos que entra um platô, mas ela vai subindo, ela não cai, entendeu? A curva do Norris, ela desce, sobe toda hora. A do Piastri não, do Piastri ela vai crescendo. Por isso a gente sempre fala, o teto do Piastri, a gente não sabe se a gente atingiu ainda, ou se tá atingindo agora, entendeu? Eu não lembro se a gente falou disso num episódio ou se a gente falou disso em off, mas eu lembro que a gente falou quando a McLaren assinou a renovação do Lando. Eu lembro a gente conversando e eu lembro de eu falar, eu acho que é um erro porque eles vão arrumar um problema para eles, porque, e aí a gente falou disso, o teto do Piastri provavelmente é bem mais alto que o do Lando. E sim, o Lando tá mais na frente na carreira, o Lando tem mais experiência, o Lando era naquele momento o piloto número 1 da McLaren, mas já era óbvio que o Piastri, no mínimo, ia chegar onde o Norris estava. Então você botar o Norris com, sei lá, múltiplos anos, né, que foi o contrato que ele assinou, com o Piastri, obviamente, caminhando para virar o que ele está virando, eu sempre achei que foi um erro. Agora, eu não lembro se a gente falou disso no episódio ou em off, mas eu lembro que a gente conversou disso lá atrás e já era óbvio. Sim. Assim, eu não lembro exatamente que momento eu trouxe essa conversa, mas quem acompanha o Box sempre vem a essa conversa em algum momento, porque é inevitável, cara. A diferença dos dois tá cada vez mais cristalina, sabe? Porque você pega do outro lado, você tem um cara que vai pra uma classificação com um carro desse, sai em sexto e sai falando, tipo, coisas que, pô, pode-se falar que, o Leclerc, ele tem muita automutilação nas opiniões dele, sim, o Hamilton também. Mas o Lando, ele consegue chegar a um outro nível, né? Tipo, se eu não me engano, ele falou uma coisa que, assim, eu não me sentia num carro de Fórmula 1 pra entregar esse... Sim, eu achei que parecia que eu nunca tinha dirigido um carro de Fórmula 1. Cara... A minha questão sempre é a seguinte, isso é para ser discutido no motorhome. Isso não é para ser discutido com a imprensa. Eu entendo, né? Porque aí fica todo mundo robótico. Sim, se ele, né, Norris, vai abrir uma porta que os outros pilotos vão usar contra ele, ele não deve falar isso. Da mesma forma que eu falo isso do Leclerc, da mesma forma que eu falei isso do Hamilton, ainda na Mercedes, quando ele estava naquela coisa, não me entendo com carro, não me entendo com carro, isso é um assunto para ser dito no motorhome. Fora do motorhome, keep pushing, man. Keep pushing. Exatamente. E só. O Norris fica se batendo, porque, por exemplo, é só você pensar ano passado, né? Verstappen e Norris. O Verstappen imediatamente notou que o Norris não ia partir pra porrada com ele. E quando partiu, ele colocou o pau na mesa, né? Sim, e o Norris falou, não, porque, né, a gente tem uma relação fora da pista e a gente tem que se tratar com respeito e tal. E você olhando aquilo, você sabe que o Verstappen não pensa daquela maneira. Você sabe que o Verstappen, se for correr de kart com o pai dele, vai passar por cima do pai dele se ele precisar, da mãe, do irmão, da Kelly, não interessa. Se tiver valendo, ele vai fazer o que ele pode para ganhar. Como ele fez esse fim de semana com o próprio Lando no lance do colchete. Exatamente. Como ele fez a carreira inteira. Todas as brigas, toda a má fama que o Verstappen tinha, né? Agora multicampeão e ainda mais criando uma brasileira, todos os pecados foram esquecidos, mas a fama do Verstappen era por isso, cara, porque ele
simplesmente não se importava. Ele passaria por cima de qualquer um se tivesse no caminho dele, que foi o que ele fez com o Lando e foi o que ele fez, chegaremos lá também, com todos os outros pilotos da Red Bull, inclusive o Kvyat, mas aí... né? Mas foi um outro patamar, né? Mais ainda com o Kvyat, porra, foi cruel, porque isso é quem ele é, cara. Mas assim, o Lando perdeu a Fórmula 2 pro Russell, o Albon tava lá no bolo também, mas o Lando perdeu a Fórmula 2 pro Russell, e aí quando ele chegou na Fórmula 1 na McLaren e o Russell foi lá pra Williams, a gente falou, porra, muito melhora o arco da carreira do Lando. Ah, tudo bem, não ganhou a Fórmula 2, dane-se, mas o cara tá num time muito melhor na Fórmula 1, vai ter oportunidade muito mais rápido que o Russell. Porém, aqui estamos. 2025, os dois altamente experientes já, né? Russell, Norris e o Albon também. E é difícil você falar que o Norris teve até agora uma carreira melhor que o Russell, cara. E que o álbum, talvez. O Albon tem a questão que ele foi chutado, voltou. O prestígio do Albon hoje em dia é enorme, né? Todo mundo gosta dele. O álbum foi, digamos assim, vítima do sistema, né? Sim, e do Hamilton, né? Que se recusou a deixar ele ter um pódio, coitado do Albon. Mas tudo bem. É difícil você falar que o Norris teve uma carreira melhor que o Russell até agora. Sim. E eles estão, né? Ali. A Mercedes claramente tem um bom carro, com um bom piloto, porque o Russell... quietinho, tá na briga, muito forte na briga, porque ele aparentemente não sabe não terminar no pódio, sem fazer absolutamente nada de espetacular. Ele até fez nessa corrida, mas até então ele simplesmente ia lá, fazia o dele e ia para casa. E se Norris e Piastri começarem a se pegar, que eu espero que aconteça já já, a gente tem o exemplo com o sogro do Verstappen e o Mansell em 86, que os dois se pegaram e o Prost veio comendo pela beirada e ganhou o campeonato. Sim. Tinha um carro pior que a Kimi Williams, Raikkonen. né, a McLaren. Era as McLaren se pegando, né? Mas aquele ano tem uma questão, né? Tem toda a questão da McLaren e né, punições e tudo mais, mas é a mesma coisa. Você fica se pegando, vem o cara comendo pela beiradinha e leva. E assim, é o que o Russell tem feito, cara. O Russell, esse final de semana, ele foi espetacular no sábado, que é a tradição dele, né? De realmente, ele é bom de extrair uma volta do carro. Mas no domingo, cara, ele foi muito bom. Excelente, não só segurando o Norris. A corrida toda dele foi excelente. Ele não cometeu nenhum grave erro. O carro dele deu zilhões de problemas e ele foi passando. Eu até guardei, cara, na segunda volta, a Mercedes virou pro Russell e falou assim, agora vamos conservar pneu, tá? E assim, ele fez isso, foi magistral, cara. Magistral. Óbvio que tem a sorte da hora do safety car, que a gente sabe que tem gente que se dá bem, tem gente que se dá mal. O companheiro de equipe do Russell, por exemplo, se deu mal, né? O Antonelli foi um que dançou feio no safety car. Mas assim, o Russell fez tudo o que ele precisava e no final botou as garras de fora e assim, o golpe que ele deu no Lando, cara, eu não sei como que o Lando cai naquela manobrinha do Russell de dar o lado de fora pra ele na curva 1 e o Lando acha que ele vai virar e vai cortar embaixo do Russell. Cara, só um apontamento rápido que eu vejo o pessoal comentando aí em alguns lugares já e que eu não sei se a gente pode tomar isso como um fator relevante, de que esse carro da McLaren, apesar dele ser um foguete lá na frente, quando ele tá no meio do tráfego, ele tem dificuldade. Ele não é um carro fácil, isso eu acho que é claro. Eu não sei até que ponto isso é relevante, não sei até que ponto isso, vamos dizer assim, advoga a favor do Lando, mas talvez seja uma tendência que a gente pode observar na Fórmula 1 como um todo nessa temporada. Porque, assim, logicamente, eu vou pegar o totalmente oposto disso no grid. A Sauber, quando ela tá atrás de algum carro, acabou a corrida da Sauber, né? Não consegue fazer nada, assim, porque a Sauber absorve toda a turbulência possível. Que é problemático, carro, né? entendeu? Porque é onde eles vão estar a temporada inteira, sim. atrás de alguém. Mas assim, isso, eu já senti algumas coisas, tipo assim, quando um carro tá atrás de uma Aston Martin, independente se for uma Sauber e tudo mais e tal assim, é difícil passar, e a Aston Martin não é rápida, claramente. Mas voltando ao ponto do lá da frente, lá daqui a pouco a gente volta essa galera lá de trás. Salvo esse ponto, assim, era pra ser mais incisivo o Lando, mas o George, ele tá mostrando algumas qualidades, assim, de se mostrar como um contender se esse campeonato tiver alguma virada. Como a gente fala aqui várias vezes, a gente pode ter um campeonato totalmente diferente na Espanha. Esse carro da Mercedes, Exatamente. ele tá bem.
ele não parece, assim, que tipo, logicamente, ele tá longe da McLaren, mas não parece que ele tá um abismo longe da McLaren, assim. Um upgrade ali e tal pode colocar o Russell no campeonato, cara. A gente não pode esquecer de uma coisa também, né? A Mercedes ainda tem a questão da temperatura. Temperatura no Bahrein, na hora da corrida, deu uma boa baixada, tava mais suave. A pista é favorável à Mercedes? Não. A pista é favorável à McLaren. O Norris estava de médio, o Russell estava de macio. O Norris, parou uma volta antes, beleza. A média do terceiro stint do Norris, né, de tempo de volta, é melhor que a do Russell, o que é curioso porque o Norris estava atrás do Russell. Porém, o Russell, na hora que precisou, o Norris não conseguiu. E mais uma vez, né, porque eles já tiveram essa briga várias vezes. Na Fórmula 2, eles tiveram essa briga durante a temporada inteira, que o Russell foi campeão, e já se pegaram por aí. Só que assim, o Russell, com o carro pior, com um problema que, na minha cabeça, é a coisa mais difícil que tem para um piloto, que é o pedal do freio não tá funcionando direito, né? Uma hora ele apertava, o pedal tava curto, uma hora ele apertava, o pedal tava longo. Como ele disse no final da prova, ele foi apertar o rádio e abrir o DRS. Né? Pois é um acidente. Um detalhe. Mas, fato é, 18 pontos pro Russell, 15 pontos pro Norris. Exatamente, meu querido. É difícil você justificar o Norris estar ter terminado em terceiro lugar, porque não era para ele ter largado em sexto, não era para ele estar atrás do Russell no final, não era para ele ficar lutando com o Russell e não conseguir ultrapassar, especialmente porque a outra McLaren, na mão do Piastri, deixou o Russell na poeira sem muito esforço, certo? Sim. O último stint do Piastri, cara, é magnífico, não tem outra palavra. É uma volta atrás da outra, quase no mesmo tempo. É fantástico. É um piloto que estava tudo sob controle, calmo, apesar, né, da relargada ser um momento altamente estressante. Mas o Piastri largou muito bem, o Norris relargou muito bem e avançou no Russell e mesmo assim não conseguiu passar, né? Ele salvou o Piastri, porque a briga deles, o Piastri foi embora e o Norris não conseguiu. Então, cara, o Lando, ele... Cara, é muito engraçado o que acontece com ele. Porque grande problema dele até ano passado era a largada. Aí nessa prova ele vai e larga super bem. Só que ele larga fora do colchete. Aí não adianta nada ele largar super bem. E aí, cara, ele vai e ultrapassa. Porra, ele tem uma McLaren, velho. E essa McLaren que tá voando, ele vai lá e, tipo, passa em track limits, aí tem que devolver posição. Enfim, eu falei na primeira prova, se o Lando tivesse mais 15 provas igual ele teve na Austrália, ele era campeão do mundo. E desde então ele não conseguiu nem fazer nem perto dessa prova que ele fez na Austrália. Então é difícil, cara, se falar qualquer coisa assim. Que é a dificuldade, né, do campeonato. Sim. São 24 corridas e você, no mínimo, você tem que entregar uma performance boa numas 15, 16 dela. O Lando tá gastando as performances ruins dele. Chegou no pódio, beleza. Mas assim, 10 pontos que ele tinha de vantagem pro Piastri por causa do erro do Piastri na Austrália, desapareceram. Sim. A luta agora é de igual para igual. A gente nem chegou na Europa ainda e o bicho já tá pegando. Enquanto isso, o Piastri já tem a segunda prova dessas 15 Sim, que a gente fala mágica que o cara precisa pra ser campeão, né, velho? Exatamente, é o primeiro a ganhar 2 corridas. Não é nada? Garante alguma coisa? Absolutamente nada. Mas um erro grave do Piastri, ele já apagou. E o Lando? Falando em erros graves, antes de a gente voltar pro grid, eu quero voltar os olhos pra Dona Fia. Porque, primeiramente, um comentário breve, porque a semana inteira de corrida se falou que ia ter uma reunião com as fábricas de motor pra discutir a volta do V8. E a discussão foi que não vai rolar. Cara, é assim... 2025, cara. Eles falaram de V8, falaram de V10, Não, o principal argumento pra voltar ao V8 dos caras era recessão, era crise mundial, crise global, recessão mundial, tal assim, que ia ficar insustentável fazer o V6. Mas, cara, é que a gente fala, pra quem tá aprendendo a gostar de Fórmula 1, isso não falo de agora, mas, tipo, a vida inteira, assim, desde a época que a Fórmula 1 não era tão pop, desde a época da Fórmula 1 do Bernie, a galera fala, mas por que você gasta tanto com Fórmula 1? Não, porque a Fórmula 1 é uma espécie de laboratório, porque os carros a gente vai ver na nossa rua, entendeu? Então, assim, não faz sentido, cara, você trazer de novo o V8, sendo que se discute cada vez mais a eletrificação das coisas, energia limpa e tudo Sim. mais. O único argumento do V8, eu vi muita gente defendendo que é um absurdo, que eu acho que nem se chamasse o cara, ele ia defender isso a favor da FIA, é que o Vettel, ele correu com os V8 ultimamente com combustível limpo.
Cara, mas o combustível limpo, é óbvio que ele vai funcionar com qualquer motor. Isso aí é indiscutível. Você pode botar um V8, você pode botar um V10, você pode botar o W12 ou aquele W16 maluco que tinha, né, nos primórdios. Mas a questão é o seguinte, para que você vai desenvolver outro motor? Porque não é que a Mercedes vai tirar as teias de aranha do V8 que ela tinha antigamente e vai botar no carro. Não é isso. Você vai ter que desenvolver o motor de novo. Basta você ver, né? Já falei disso mais uma vez, mas eu acho que é uma coisa que a Fórmula 1 fala muito pouco. A Mercedes, nessa primeira fase híbrida, a Mercedes conseguiu uma coisa que se tentava desde a invenção do carro a combustão, cara, que era aumentar a taxa de eficiência da combustão em si. Ela tinha parado em 35% e lá ficou durante décadas. E a Mercedes, desenvolvendo o motor que, né, dominou a primeira parte dessa fase híbrida, chegou a mais de 50%. Então, assim, você acha mesmo que essa rapaziada que está desenvolvendo um motor novo, né? Não vamos esquecer, já está sendo desenvolvido o motor de 2026, então essa grana está sendo gasta. Aí você vai virar e falar assim, não, vamos ficar uns 2, 3 anos com esse novo e depois a gente troca para um V8. Você acha mesmo que vai custar 50 milhões, 40 milhões? É óbvio que não. Não, cara, e foi um parto para trazer a Audi pro grid. Você lembra? Não, a Audi já falou que se mudar, ela vai pular fora. Então, pô, cara, vocês quase se matam pra trazer a Audi pro grid. Do nada brota uma Toyota também interessada na eletrificação e vem junto com uma Hiace com uma perspectiva, tipo, a gente não sabe, vai que a Hiace tem uma temporada malomeda ali na frente, o Gene Haas queima no golpe, com certeza essa equipe vai virar Toyota lá na frente. Então, assim, você tem tanto de coisa voltando, a Cadillac entrando aí, pô, você acha que a GM tá de olho, assim, porque não? Ela quer destruir a Fórmula 1 de dentro pra fora e fazer tudo virar V12? Não. Ela que é interessada também no motor elétrico, saca? Então, tipo, tá todo mundo vindo pra cá por causa do raio do motor elétrico, você vai lá, o Trump tá brigando com a China, vamos voltar pro V8 mesmo. Ah, velho, pelo amor de Deus. E não faz o menor sentido, é um argumento, é daquelas histórias, né, idiotas da Fórmula 1 que aparecem de vez em quando, né? Que, assim, qualquer pessoa com meio cérebro olha e fala, cara, fala sério. Que, assim, você virar e falar que o V8 é melhor em questão de custo, você vai me desculpar, mas é argumento pra doido, né? Se a pessoa que acredita nisso, vamos vender o pão de açúcar pra eles, porque, assim, o que funciona é o que foi feito quando foi a pandemia. É o que a Fórmula, a IndyCar faz. O carro da Indy tá, sei lá, mais de uma década. Acho que tem 14, 15 anos aquele carro deles. Botaram o aeroscreen e tal, mas assim, o chassi é igual a sei lá quanto tempo. Se você quer realmente, vai ter uma crise mundial, e em 2008 a gente lembra bem o que aconteceu, né, com a crise mundial daquele período, a Fórmula 1 cortou um dobrado. Você quer fazer alguma coisa contra a crise? Você não muda absolutamente nada para diminuir o custo de desenvolvimento. Você falar que você mudar um detalhe do carro, que é o motor... Um detalhe. Peça sem importância, porque vai custar... Você tá de sacanagem, né? Isso aí é um insulto à inteligência do fã de Fórmula 1. Alguém tentar falar uma palhaçada dessa. Falando em insulto à inteligência, a punição que o Hulk tomou do Q1 ali, que foi dado milhões de anos depois, foi um insulto à inteligência do Albon, né? Porque ele poderia ter ido pro Q2, Q3 e lá na frente, lá tal assim. Não tem como, né, cara? A Fórmula 1, cara... MotoGP, tá? Tem uma regra que se você sair da pista na última volta, você perde posições. Não tem discussão. Não interessa se ganhou tempo, não interessa. Se você tocar, que eles chamam o verde, porque, né, é pintado de verde, na última volta, você leva uma punição. O que é o verde? O verde é um sensor que tem na saída de todas as curvas. A Fórmula 1 virar e falar que eles só notaram 40 minutos depois, porque aquela curva eles acharam que não ia ter problema, então não tinha ninguém olhando, me poupe, né, cara? A curva no final de uma reta que tem DRS, subindo, a cambagem dela é um pouco estranha, e os pneus acabaram de passar na curva 10, né? Aquela sequência ali da 5 até a 10, que é super difícil para os pneus. E você acha que ninguém vai sair da pista na 11. Fala sério, né? É outra historinha pra boi dormir, cara. Não tem como, cara. Como se não bastasse isso. Cara, o safety car entrar... Tá certo, tava todo mundo espalhado. Se desse o VSC, talvez fosse demorar pra juntar, tal assim. Mas, cara, já teve tantas outras situações que eles meteram esse VSC e ficou 10 voltas com o VSC lá pra até eles conseguirem tirar tudo. Ele vai colocar o safety car, cara. Ficou bem
bem esquisito aquilo, saca? Tipo, parece que vamos dar uma balançada na corrida aqui, né? E assim, não foi que assim, a asa do Sainz explodiu, entendeu? Não foi que nem na Holanda, né? Foi na Holanda que o... Sim, ele aliás, fez uma pichotada. O Sainz, aliás, no domingo, cara, eu vou te contar, tava duro, né? A gente gosta dele, mas, porra, tem uma hora que você fala, porra, bicho, me ajuda a te ajudar, cara, pô, para de fazer merda. Assim, não foi uma mega porrada, não foi aquele negócio que voa fibra de carbono pra todo lado. E era um dos lugares mais lentos da pista. Então, assim, eu entendo segurança e aquele lugar, né? Foi onde foi o acidente do Grosjean. Tem toda uma história ali naquela curva, ok. Mas, assim, foi um pouco forte. Tanto que os pilotos mesmo falaram, né? Quando entrou o safety car, vários pilotos perguntaram, mas o que aconteceu? E aí os engenheiros falando, não sei. Na hora que entrou o safety car, eu sempre olho pro mapinha da pista, né? Pra ver quem tá parado, que significa que provavelmente deu uma porrada. Mas tava todo mundo andando. Eu falei, ué. Aí tinha lá, né, a bandeirinha amarela naquela areazinha do primeiro setor. Eu olhei e falei, mas não tem ninguém ali. O que pode ter acontecido? E não foi nem imediato, né? Não foi assim, tipo, o Sainz e o Tsunoda se bateram, voou fibra de carbono, peraí, safety car. E o pior, cara, que nem foi o porradão. Demorou um pouquinho. Nem foi o porradão que abriu uma cratera no carro do Sainz. Isso foi outro. Esse do Sainz foi lá na frente, assim, tipo, esse foi lá, quebrou umas asinhas dos dois carros ali, né, disputando posição. Sim, voou aquela partezinha ali, né, do lado do carro, voa um turning vane pra cá, uma parte de asa pra lá, beleza, mas não foi que, assim, explodiu um carro e voou fibra de carbono pra todo lado. Foi até suave, considerando a porradaria que rolou na pista. Não sei, é difícil, né, a gente falar, porra, não precisava, porque é uma questão de segurança, é uma pista de alta, com freada forte, você chegar e o pneu de repente falhar é uma mega porrada. É aquela questão da falta do critério, né, já teve situações muito perigosas em circuitos muito mais complexos que não entrou um safety car. Essa que eu acho que é a questão, sempre, né, sempre a questão, quando a gente fala. E falando em safety car, talvez isso tenha influenciado no bug muito doido que aconteceu no carro do Russell ali, que desconfigurou tanto a galera, mas tanto que, assim, eu lembro que no Multiviewer, no mapinha, tipo, parou de cronometrar o tempo do Russell, mas a bolinha do Russell ficava passando no mapinha certinho, sabe? Aí teve uma hora que parou a bolinha do Russell e voltou o tempo. Aí voltou o tempo tudo esquisito. Eu falei com o pessoal do Multiviewer e eles falaram que eles têm um sisteminha para evitar esse tipo de problema. Porque na transmissão, o Russell sumiu e reapareceu algumas vezes, mas na volta 33, nos dados oficiais, né, que são publicados pela FIA, vários pilotos estavam sem a volta, e a volta 37 do Russell, ninguém sabe qual foi o tempo. Muito bom, porque simplesmente não existe. Assim, eu acho muito estranho, porque eu gosto também, né, de assistir o campeonato de Endurance, e os protótipos e os carros esportes e tal, eles têm um painel do lado, né, que mostra a posição, mostra o número, coisa e tal. E, obviamente, eles correm à noite, então tem toda uma questão, né? Mas, assim, farol não tá funcionando, tem que parar no box. Telemetria não tá chegando na direção de prova, para no box e reinicia o sistema. O painel que indica a posição, classe, não sei o que, não tá funcionando, tá sujo, para no box, conserta, limpa, não interessa. E, assim, eu acho estranho o Russell poder continuar com um carro que obviamente está tendo um problema de elétrica, eletrônica ou ambos, especialmente um carro que tem brake-by-wire, né? Não tem mais cabo do freio. O que acontece se esse problema corta o freio do Russell? E aí, faz o quê? E aí vem um ponto que a Aninha falou muito ontem, que ela ficou bem pistolito quando rolou isso, porque isso poderia ser passivo de punição pra Mercedes e pro Russell. E isso era um ponto que talvez a gente possa passar um paninho ali pro Lando, mas que ao mesmo tempo a gente passa um pano, a gente dá um tapa na cara dele também, que ele tinha que ficar atento ao tempo que ele tava atrás do Russell pra ser menos, na impressão dele ser menos de 1 segundo, pra abrir o DRS, por causa que essa falha tava atrapalhando o alerta automático para ele abrir o DRS, entende? Então isso estava, de certo ponto, impactando os outros carros também. Não, atrapalhou todo mundo, mas eu não entendi, essa parte, na verdade, eu não entendi, porque como eu entendia o sistema do DRS?
Eu sempre entendi o sistema do DRS que quando você passa da linha do DRS, tem um sensorzinho que dá o comando para o carro e você pode ou não abrir o DRS. Como que o DRS abre a qualquer momento? Então quer dizer que se tem um maluco, o Bortoleto, tá lá em 20º lugar, ninguém tá olhando para ele dá uma abridinha no DRS? É meio estranho, né? Me parece um sistema um pouco mal configurado, assim, na minha cabeça. É que seria meio óbvio, né? Poxa, se o cara... é que nem o radar de velocidade da sua cidade, entende? Você não tem nenhum sensor dentro do seu carro pra dar a velocidade que ele vai chegar ali. Ele só ali no chão do asfalto, tem um quadrado que seu carro passa e fala 35 km por hora. Acabou! Você não precisa colocar um sensor no outro carro pra determinar, entendeu? Sim, e eu tenho certeza que esse radar que você tem na sua cidade vai falar, ó, esse carro passou 5,35, esse carro passou 5,35 também, só que 2 segundos atrás. Isso. Então não abre o DRS. Ó, passou o carro 6 décimos atrás. Então abre o DRS. Mas o próprio Leclerc, né, que parece que abriu o DRS sem querer também. Mas quer dizer, o sistema do DRS foi pro saco. Então o problema era no carro do Russell ou era geral no sistema de controle da FIA inteiro? Então, assim, e aí que eu entro nesse ponto, cara, que eu achei bem esquisito, porque aí vai depois da prova, o Russell vai lá na salinha. E ele vai lá na salinha e volta sem punição. Se ele voltou sem punição, me leva a acreditar que esse problema não foi da Mercedes. Entende? E tem aquela questão, né? Esses sistemas todos são da Magneti Marelli, certificados pela FIA, todo mundo tem o mesmo. Então, se o Russell não foi punido por uma questão que, obviamente, teve impacto, pelo menos no controle da prova, se não efetivamente na performance da prova, não que eu acho que fez nenhuma diferença, o Russell ia continuar chegando à frente do Norris, mas a única coisa que a gente pode imaginar é que o sistema da FIA deu o pau, alguma coisa com o carro do Russell, com o equipamento que estava no carro do Russell, de repente aqueceu demais, queimou um fio, entrou em curto-circuito, não interessa. A questão é, para mim, acho estranho um carro que obviamente não está funcionando corretamente continuar na prova. Exatamente. Porque você não tem como checar o que está acontecendo. E isso tudo acontece no fim de semana que o vice-presidente da FIA meteu um textão contra o seu presidente, que é ignorado por pilotos, né? Ex-presidente, xingou no Twitter. Porra, o Hamilton dando um tapinha nas costas dele foi muito bom. O cara abriu um bração assim pra abraçar o Hamilton. Ele passou e falou, tá bom, mano. Vai sim, vou te abraçar assim. Amado por ninguém, odiado por todos. Mas assim, o foda, Felipe, é que assim, parece que esse cara, ele não tem concorrente na próxima eleição. Uma coisa meio Edinaldo, sabe? Grande problema dessas confederações todas, e aí tô incluindo, cara, todas as CBs que você possa imaginar aqui no Brasil, FIFA, Comitê Olímpico, todos eles. A questão é sempre, é só você lembrar, o escândalo do Sepp Blatter e do Platini. Nossa. Não eram com os grandes, eram com os pequenininhos, porque os pequenininhos são os malandros. E o Jean Todt, na presidência dele, se você pegar e olhar, né, e o Jean Todt publicava as coisas no Twitter, porque ele não tinha medo do que iam falar, né? Cara, o Jean Todt estava sempre, tô na Nigéria, tô em Mianmar, tô em São Tomé e Príncipe, tava sempre nos países pequenos. Por quê? Porque essa rapaziada, tu chega lá com $100 mil e acabou, bicho. É corrupção? Sim. Descarada e todas essas fazem e é isso aí, mas assim, você chega lá e você ganha o voto desses caras com miséria. Se o nosso querido presidente da FIA resolver comprar o voto da França, da Itália, da Inglaterra, vai custar pra caceta. Mas para ele comprar uns 20 votos na África, uns 10 lá no Sudeste Asiático, aqui na América do Sul e na América Central, é moleza, cara. E aí acontece isso. O cara que tem um regime extremamente autocrata na FIA, né? Isso eu acho que é inegável, a gente não tem como descrever de outra forma. Ele tá fazendo isso. Ele tá arregimentando esse apoio dessa galera, né? Que fica sempre à margem das decisões, com certeza. Esses países não são representados nesses grandes comitês, claro, mas o problema é que aí você tem uma situação dessa. O cara claramente, também é outra coisa que, assim, infelizmente não dá mais pra falar diferente. Claramente é incompetente no trabalho dele. Pô, o tanto que a gente falou aqui nos últimos 15 minutos. Sim, não. Tá causando danos surreais
a instituição que já passou por, né? O Mosley era filho do líder do partido nazista inglês. Ela foi flagrado numa orgia com prostitutas e cocaína e não sei o quê, e tinha uma vestida de nazista, né? Então a FIA tem lá suas questões. Teve o Balestre na época do Senna, que tem aí vários eventos interessantes. E assim, esse maluco tá fazendo coisas que a gente nunca viu nem nesses momentos mais complicados. Porra, o Mosley vendeu a Fórmula 1, né? Pro Bernie Ecclestone. Que é pior. O presidente da FIA vendeu o produto mais valioso por 100 anos. Então assim, não é uma instituição, né? Não é um convento de freiras. Um mosteiro que fabrica cerveja, entendeu? Mas assim, cara, o que esse cara tá fazendo, bicho? Porra, pelo amor de Deus. As notícias da FIA é um absurdo atrás do outro, cara. É um desmando atrás do outro. O cara, assim, legalmente falando, né? Assim, juridicamente falando, ele já fez coisas que é parada de República das Bananas, cara. Negócio de tipo, não, então o comitê de ética tá subordinado ao presidente. Mas então não é comitê de ética, né? Comitê de ética pro andar de baixo. Não pro andar de cima. A gente não chegou a comentar aqui, mas o lance da punição pros boca suja do grid, eles meio que deram uma negociada. Não virou notícia isso, né? Mas, tipo assim, depois da primeira punição, né? Que foi o coitado do Rally lá que falou que o carro tava uma merda e foi punido. Eles falaram, pô, não tem como, né? Você continuar assim. Ele voltou meio que atrás, né? Porra, um piloto de Rally levar uma tungada de 20 mil euros, mesmo o cara que compete no WRC, esses caras não têm orçamento de equipe de Fórmula 1. O cara levar uma tungada de 20 mil euros, não tem equipe pra pagar, vai sair do bolso dele, cara. Mas aí tá, aí passou isso, só que esse caso desse vice-presidente, que me fugiu o nome agora, ele fala lá no Twitter que o grande ponto que fez ele sair é que ele tava tomando decisões extremamente autoritárias. Abria o conselho, fechava o conselho rapidinho, assim, não dava tempo da galera chegar pra participar e conversar e tal, e privilegiava uma galera muito esquisita, assim, com umas regras muito nada a ver. E, incrivelmente, todas elas em favor dele, né? Exatamente. Incrivelmente. A gente praticamente toda semana fala alguma merda da FIA em relação à Fórmula 1, e que é onde a gente tem o nosso holofote, porque é o que a gente cobra aqui. Imagina essas outras categorias que ninguém presta muita atenção. O que acontece, cara? É só você ver, não é da FIA, é da CBA, o que um dos nossos apoiadores sempre fala no nosso grupo do WhatsApp, que ele acompanha uma categoria de base aqui no Brasil. É uma loucura, né? De perto, e ele lista e narra fatos que explicam muito da situação do automobilismo no Brasil. Porque é um absurdo. É uma máfia, é um cartel, é um oligopólio, você pode chamar do que você quiser. Mas tem efeito deletério claro no automobilismo brasileiro. E cadê a CBA? Para olhar e falar, não, isso aí não pode. Isso aí tá atrapalhando o automobilismo no Brasil e a minha função é defender o automobilismo no Brasil. Cadê? Bom. Agora, você imagina a FIA, com orçamento muito maior, alcance muito maior, poder muito maior, na mão de um cara que, porra, é um desqualificado, sempre foi, né? Basta lembrar rapidamente que quando ele estava concorrendo à presidência da FIA, o site oficial dele, pessoal dele, onde estavam lá listados todos os grandes títulos que ele ganhou de rally no campeonato lá do Oriente Médio, tinha lá um texto falando que as mulheres realmente são inferiores aos homens e coisa e tal, não sei o quê. Então, assim, esse é o presidente da FIA. FIA essa que, como a gente disse nesse fim de semana, ferrou todo mundo e principalmente a Ferrari, né, Felipe? Tá na hora. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferrari Cast. Porque assim, a Ferrari... Ia ser bom se a Aninha estivesse aqui nesse momento. Porque ela, tipo, não acerta, né, a Ferrari. Quando acerta, dá um safety car do Neida. A estratégia da Ferrari, eu falei enquanto estava acontecendo. Foi a coisa mais linda que aconteceu esse ano até agora. Porque eles acertaram perfeito. E assim, para quem gosta de estratégia, de coisa e tal, essa corrida foi fabulosa. Mas a estratégia da Ferrari foi perfeita. Eles executaram perfeitamente. Eles fizeram 2 double stack de troca de pneu perfeitos. Inclusive no segundo double stack, a melhor parada foi a do Hamilton. A segunda, que usualmente é um pouquinho mais lenta. Então assim, a equipe, performance fantástica. Tava tudo dando certo até essa segunda parada que eles botaram o pneu duro. E aí, acabou tudo.
infelizmente. Porque se não tivesse acontecido esse safety car, ia caber certinho para a Ferrari fazer médio, médio, macio. E eles iam ter uma mega vantagem no final e assim, ia ser lindo. E o cara, até o Hamilton, que tava chorando o fim de semana inteiro, né, antes do safety car, ele tava começando a chegar perto, não sei se ele ia chegar, Cara, mas tava chegando no Norris, cara. Sim, o Hamilton achou alguma coisa com aquele pneu macio no carro. Eu tava, né, eu acompanhei no onboard do Hamilton a corrida toda. Ele fez uma mega corrida, cara. Ele fez uma belíssima corrida. Melhor, talvez, até o segundo pit stop do que a sprint que ele ganhou. E se, né, a coisa tivesse avançado realmente, eles tivessem, ele e o Leclerc, botado o macio, cara, eles iam se dar muito bem. Ia ser, assim, um final de semana emblemático, porque a Ferrari teve o melhor pit stop com o Hamilton. A Ferrari, até o safety car, estava na melhor estratégia. O carro estava tendo uma performance excelente frente ao que ele vem mostrando. Não frente à McLaren, mas frente ao que ele vem mostrando. E eles só dançaram porque, infelizmente, na hora que tem um safety car, alguém ganha e alguém perde. É uma questão que, né, é sempre assim, né? Você passou da entrada, você tem que dar mais uma volta, você dançou, você tá na entrada e consegue entrar, você se deu bem e por aí vai. Isso é do esporte, ok. Mas Sim. assim, eu acho que foi uma pena, porque tanto o Leclerc quanto o Hamilton, apesar deles terem tido um bom resultado, né? Eu acho que os dois terminaram bem, ainda mais o Hamilton que saiu um pouquinho mais de trás do grid. Os dois terminaram bem, fizeram bons pontos, mas assim, podia ter sido emblemático para a Ferrari. Podia ter sido, assim, aquele final de semana que a equipe, como foi o do cliente dele da Haas, né? Que teve um final de semana fantástico e que terminou na tendência de alta. A Ferrari não teve um final de semana fantástico. O domingo dele estava indo muito bem. E aí entrou o safety car e o pneu realmente não rendeu absolutamente nada, o pneu duro, naquele momento. Pois é, cara, aí você pega que isso tudo deu certo no fim de semana que o Leclerc falou, vou desenvolver o carro sozinho. E do outro lado, o Hamilton entrou no modo perna longa triste, como a gente citou no último GP, mas que, como a gente falou lá no começo, quando o Hamilton perna longa triste, falou no começo não, a gente falou no nosso grupo, né, que a Aninha falou que o Hamilton perna longa triste muito semelhante ao Lando no tempo regular, quando tá dando certas coisas pra ele. A grande diferença do Hamilton pro Lando é que 7 títulos mundiais, alguns retiros espirituais a mais, assim, entendeu? Mas, assim, é o modo do Hamilton ser, saca? Sim, tem a piadinha do pneu, né? Meu pneu morreu, próxima volta mais rápido. Ele fez isso várias vezes nessa prova. Sim. E ao mesmo tempo, é um fim de semana que tem declarações do Hamilton falando que ele precisa melhorar num momento mais lúcido, e da Ferrari falando que, tipo, o Hamilton precisa melhorar. A gente também acha que o Hamilton tinha que estar melhor, mas a gente também tinha que estar dando condições melhores pro Hamilton. Então, tipo assim, os dois lados estão, vamos dizer assim, encontrando denominadores comuns no meio dessa, entre aspas, melancolia, entende? Sim. E no meio disso tudo tá o Leclerc fazendo o que dá, e assim... A equipe tá indo bem, cara. E, assim, tem um problema no carro, com certeza. O carro não rende o que, né, eles acharam que o carro ia render. Isso acontece, beleza. O Leclerc falou nesse final de semana que ele tá usando uns setups extremos para tentar extrair alguma coisa do carro. Claramente ele tá extraindo um pouco mais que o Hamilton. Ok, mas assim, era o final de semana que estava dando tudo certo até que parou de dar tudo certo. Foi construído o rolê, né, cara? É isso que a Ferrari tem que levar do Bahrein. Eles conseguiram construir, entende? Eles não estavam conseguindo construir nada ultimamente. Sim. Então, isso que é importante. Tava dependendo de uma fagulha do Hamilton na sprint da China, do Leclerc meter o carro no qualifying, né, numa posição que o carro não deveria estar, e por aí vai. Mas assim, não dá, ainda mais agora, com quanto que eles investiram no Hamilton, para trazer um piloto do calibre do Hamilton, para ser companheiro de equipe do Leclerc, para eles, né, o último ano dessa regulamentação, para eles partirem para cima, e aí, entendeu? É complicado. Ainda mais eles vendo a Mercedes claramente na frente deles, porque assim, a Mercedes está na frente deles com um moleque de 18 anos pilotando o carro, cara. Antonelli é ótimo piloto, indiscutivelmente é um mega talento, vai ter uma boa carreira se tudo correr bem, não tenho a menor dúvida, mas ele tem 18 anos, tanto que, né, a corrida no Bahrein dele foi difícil. Foi bem difícil. Ele teve azar no safety car, com certeza, mas até então ele também não era que estava... não era a corrida igual do Russell, que estava lá soberano em segundo lugar, tranquilão, pilotando o carrinho dele, sem ninguém pisar no calo dele. O Antonelli estava na trincheira e deu cotovelada pra cá e deu rasteira no outro, entendeu? Ele batalhou. E o moleque tem 18 anos. E a Ferrari tem o Leclerc e o Hamilton.
O Antonelli lembra muito uma vibe, assim, a gente até falou brincando no nosso grupo fechado lá, porque um momento falou, o que aconteceu com o Hulk lá? Alguém perguntou, eu falei, não, ele apareceu no She-Hulk com o filho dele. o Antonelli lembra muito o Homem-Aranha do Tom Holland, assim, né, que é tipo aquele moleque que cai no meio do sonho, né, tipo, no ápice do ápice da, entre aspas, do segmento dele. Cara, vai ter momentos brilhantes e também vai ter momentos de pancadaria, de caos, assim, e é muito cara, reflexo do que ele é, saca? Pensa numa profissão. Qual profissão? Tem 20 lugares no mundo. Nenhuma. Qual profissão? Você tem que tá entre os 20 melhores ou, né? Ou algumas exceções pra você fazer isso. O moleque tem 18 anos, cara. Então, assim, é um fenômeno. Não tenha nenhuma dúvida. É um fenômeno, como era um fenômeno o Verstappen, como foi um fenômeno o Vettel, como foi o fenômeno o Hamilton. Mas assim, continua tendo 18 anos de idade. Sim. Não tem a experiência, não tem, né, o sangue frio que o Russell, por exemplo, já tem. Mas é que ele tem ido muito bem porque a gente tá na quarta prova, né? E ele até agora não fez uma merda grande. Entende? Não. Cara, isso parece bobo, mas é gigantesco. Não é bobo. É só você ver o nosso Gabriel Bortoleto, que na primeira prova fez uma corridaça, um final de semana incrível e desde então vem numa tendência ruim. Você trouxe o Bortoleto, vamos falar dele agora, porque assim, mais uma vez, o carro da Sauber Mais uma vez. é é John Deere, tá? O motor... É uma merda. O carro é uma bosta. Assim, eu não sei se é porque a gente tá acompanhando mais a Sauber esse ano, mas a impressão ano passado também era uma Eu bosta. sei, mas a impressão que me passa é que ele tá pior. Talvez não seja que ele tá pior, né? O problema é que a Alpine claramente melhorou, a Haas continua melhorando, a Williams já tinha um carro melhor e continua melhorando, a Aston Martin tá andando pra trás, mas tava muito na frente, então sobra quem pra Sauber brigar? Então, mas eu digo pior no sentido de assim... O ano passado, por mais que, mas o Bottas sabe dar feedback muito bem do carro. Mas o Guanyu Zhou é muito bonzinho. Uma conversa isso, cara. A gente não tinha certeza de que essa galera passava informação pros caras. Agora, a gente tem ali um cara que é, literalmente, um velho lobo da Fórmula 1, que já pilotou carro de tudo quanto é jeito, e a gente tem dividido na equipe com ele um cara que chega a ponto da Sauber da declaração de que quer dar um carro melhor pra ele, porque ele lembra muito os feedbacks que o Leclerc dava na época de Sauber. Então, assim, é uns caras que estão ali e que sabem dar informação. Bortoleto fez o mesmo caminho do Piastri, mesmo caminho do Hamilton, mesmo caminho do Leclerc, né? Não é de se jogar fora. E aí é impossível que ele tenha a mesma coisa do Lawson, a mesma coisa do Durham. É impossível que esses caras tenham esquecido como pilota um carro. O Durham teve um final de semana trágico também, tá tendo uma temporada muito ruim. O Bortoleto teve um grande prêmio na Austrália primeiro, muito bom, mas que terminou no muro, né? Não podemos esquecer. Ganhou do Hulk no qualifying, porra, fantástico, tem que realmente ganhar do companheiro de equipe, mas assim, eles estão 19 e 20 o tempo todo, cara. Mas o que me acendeu o alerta vermelho esse fim de semana, cara, é que claramente E assim, não é um alerta vermelho de, tipo, tá puto, assim, tá decepcionado com o cara. Mas alerta vermelho de como que vai ser o impacto disso daqui pra frente. Porque o Gabriel claramente tava bem irritado na hora que ele saiu do carro com essa desgraça que tá sendo a Sauber esse ano, assim, Sim. que ele não consegue arrancar nada. Ele fala assim, que nem eu falei anteriormente, pô, o carro quando não tem nenhum carro na frente, ele vai bem, eu consigo pôr ritmo. Mas apareceu um carro na frente, parece que ele suga toda a turbulência do carro pra dentro dele, assim. E aí não faz mais nada. Pois é, mas se a Sauber desenhou um carro, a McLaren fazer isso, a Mercedes fazer isso, a Red Bull fazer isso, eu entendo. A Sauber, a Haas, a Alpine, desenhar um carro que tem problema de turbulência, você só pode estar de sacanagem. Porque o que você acha, o que você vislumbra no seu futuro, Sauber? Andar no bolo ou andar lá na frente? Faz-me rir, né? Pois é. E aí, cara, eu fico preocupado, tipo, como é que isso vai impactar no cara? Porque, assim, vamos dizer que nos últimos 3 anos é a primeira vez que o Bortoleto tá num revés na carreira, assim, né? Sim. Tipo, de apanhar na carreira de verdade. Apesar que a Sim, Fórmula com 3, certeza. Fórmula 2, assim, ele foi bem, assim, e os momentos que ele teve de adversidade, ele soube contornar bem, sabe? Só que ele tinha condições. Não sei se a Sauber tá dando condições pra ele, assim. Eles estão buscando condições, isso dá pra ver. Agora, se eles vão conseguir entregar condições pro Bortoleto, que fica a questão. E aí o receio que eu fico é tipo assim, que, pô, o mental do Bortoleto, como é que fica, cara? Se ele, pô, ele tem que resistir, saca? Ele não pode entregar os o cara pontos e fica tal, assim. marcado, né? Ele não pode ficar marcado, porque é a quarta prova e, cara, eu
Eu acho que é a quarta largada do Bortoleto decepcionante, assim, sabe? Ruim. Não, foi ruim. A largada dele, um dos onboards que eu tava era do Bortoleto, né, na largada. A largada foi horrível, cara. Mas a do Hülkenberg também não foi fantástica, não, cara. Então, assim, Então aí que tá. claramente há uma questão. Não é que, tipo, o Bortoleto deu mole. Claramente tem algo rolando. Sim, a preocupação que fica é que já começou o Bortolento, né? A galera já começa, assim. E eu digo, quanto será que ele se liga nisso? Eu espero que não se ligue tanto. A gente torce pra que não se ligue tanto. Mas, por exemplo, se fosse o Lando, ele já tava derretido. Entende? Sim. Mas pensa no Leclerc. Quando o Leclerc tava na Alfa Romeo, né? O carro não era exatamente fantástico, né? Ele brigava ele lá com o Marcos Ericsson e coisa e tal. Beleza. E foi fazendo o nome dele, né? Fazendo um milagre aqui, um milagre ali. O Russell é a mesma coisa, né? O Russell batendo lá em cachorro morto na Williams. De vez em quando dava um milagrezinho e chegava num Q2. Mas é difícil você vislumbrar, fora fazer jogo duro com o Hülkenberg no qualifying, é difícil você vislumbrar o que o Bortoleto vai fazer. Porque assim, se você pensar o Leclerc, o Russell, quem que esses caras tinham de companheiro de equipe que era perigoso, entendeu? Nenhum. O Russell, porra, chutou um monte de cachorro morto. O Leclerc tinha o Marcus Ericsson, ganhador das 500 milhas de Indianápolis, mas, porra, fraco, né, na Fórmula 1. E o Bortoleto tá contra o Hülkenberg, que, como você bem falou, porra, tem experiência a dar com pau. É bom de qualifying, que é basicamente a única hora que esses caras vão fazer alguma coisa, porque, né, na corrida eles só andam pra trás. Então, assim, eu não tiro a sua razão de estar com medo, não, cara. Porque eu acho que o Bortoleto é um dos, talvez, o maior talento a chegar na Fórmula 1 desde o Felipe Massa, do Brasil. E o que será que vai acontecer, né? Se ele tiver um ano correndo ali. O Bortoleto, por exemplo, é o piloto com a posição mais alta que ele atingiu nas voltas que ele deu até agora. A dele é a mais baixa. Ele é o último do campeonato, né? Pior que Durham, pior que Hadjar, pior que o Lawson tendo sido destruído, né, mentalmente pela Red Bull e por aí vai. Então, assim, eu acho que o seu medo é extremamente justificado porque a gente sabe que isso é uma questão, né, na Fórmula 1. O cara fica marcado, o Schumacher, cara. Mick Schumacher. Pô, uma história fantástica, né? A Fórmula 1 tirou leite de pedra ali o quanto pôde para fazer o marketing, mas, né, ele deu aquela mega porrada em Jeddah que não foi culpa dele. Mas ficou marcado. Deu a mega porrada em Mônaco que foi culpa dele e virou, o Mick Schumacher destrói carro, não dá para ter ele na equipe porque ele custa muito caro, ele destrói muito carro e acabou, a carreira do cara acabou, tá correndo de Alpine na WEC. Mas assim, destruiu o cabeça de ovo, tudo bem que, né? Não, mas... Fala sério. Fala sério, mas o carro era uma bosta e ele ganhou do cara que tinha o carro igual. É o que dá pra fazer, é o que o Bortoleto tá tentando fazer. Mas, de novo, não tinha um desafio. O Bortoleto tem um desafio. O Bortoleto tem que ganhar de um cara que dirige. Sim. O Hülkenberg, você pode falar o que quiser, não tem pódio, não sei o quê, pode ir aí pro meme e tal, mas o Hülkenberg é um piloto rápido. O Magnussen botou o Schumacher no bolso e o Hülkenberg botou o Magnussen no bolso. Um dos culpados também pelo Hülkenberg não ter pódio é o Hamilton, né? Porque só lembrar esse, o GP do Brasil de 2012, ele arrebentou. Eu lembro que eu tava lá em 2012 e ele acabou a corrida do Hülkenberg. O Hamilton é um craque de estragar a carreira de... Destruições. Primeiro pódio. O Albon foram os 3, né, que ele tirou do Albon, mas tirar o primeiro pódio de piloto, o Hamilton é profissa. Mas assim, sacanagens à parte... eu concordo, cara. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de medo, sim. Até porque temos aí o Camará, né? O Rafael Câmara. Exatamente. Que tá chegando, esfregando o chão com a cara dos outros pilotos da F3. Porque, assim, ele é novato. A F3 não é exatamente simples. Você, né, vir de freca e afins e kart e papapá para correr de F3. E, cara... ele tá muito bem. Ele teve azar, né? Não tá mega liderando o campeonato, blá, blá, você pode falar o que quiser. Mas, assim, o ritmo a velocidade que ele já mostrou comparado com as outras cabeças da Fórmula 3, e tem uns caras que já estão lá há um tempo, já conhecem o carro, cara, o Câmara tá destruindo. Sim, sim. E é só lembrar que o Bortoleto fez isso com o Drogovic, né? Exatamente. O Drogovic ganhou um campeonato fraco da Fórmula 2, ganhou muito bem, ganhou por mérito dele, ninguém entregou nada pra ele, né? Não tô dizendo que foi fácil, porque ganhar um campeonato desse não é fácil, mas
tava lá o Drogovic, aquela coisa, pô, Drogovic, chegou o Bortoleto, ganhou, sumiu o Drogovic. Tá aí lá com o mullet de ator pornô dos anos 70, e é isso aí. Ele Sumiu. fez até um TL esse fim de semana, mas nada acontece feijoada, Sim, mas, né? porra, o TL, porra, treino livre 1 do Bahrein é literalmente desperdício de pneu e motor e gasolina, cara. Serve pra nada, né? Falando em treino livre, quem fez o treino livre no carro do Max foi um japonês, né? Foi o Iwasa, né? Aí no TL2, quando o Max Verstappen senta no carro, ele começa a chamar a já conhecida velha, né? Esse fim de semana o Max foi a velha o tempo inteiro, reclamando de tudo e literalmente você via que ele tava arrastando aquele carro da Red Bull. Puxando pelo chifre, né? Que ele tava fazendo. Total. E como se não bastasse isso, nos 2 pits dele a equipe erra. Não, a Red Bull teve os piores pitstops da corrida. Isso nunca acontece. Nunca. Até com o Tsunoda, né? Porque o Tsunoda. rolê foi assim que eles foram parar o Max, deu pau no sensor. E logo depois o Tsunoda, de vez, ele tipo, pô, o sensor tá dando ruim, vamos fazer manual. Que não, continua com o sensor. Mas eles pegaram. Tinha, se você olhar, eu tava também no board do Tsunoda. Tinha um maluquinho segurando um sensor manual. Não, só cara. que o sensor manual, aí, né, o capitão óbvio tem que apontar que o sensor manual funciona igual ao sensor de cima. Então, quando a luz de saída não ficou verde no sensor normal de cima, o manual também não ficou verde, porque, né, vem do mesmo lugar. Daí o Max saiu cuspindo a abelha africana, chegou no final da prova lá, parece que o empresário dele brigou com o Helmut Marko, foi isso? Deu uma parada assim? Eu não vou dizer muito, porque brigar com o Helmut Marko deveria ser uma atitude constante de todo mundo que tem contato com o Helmut Marko, porque o Helmut Marko é uma figura desagradável. Mas, assim, é inegável que o final de semana da Red Bull foi ruim. O Tsunoda, considerando tudo isso, fez um final de semana fantástico, porque ele marcou ponto, coisa que não acontecia desde as priscas eras, sei lá, do Mark Webber, de repente, porque, né, desde que o Verstappen chegou, a coisa tá preta. Mas mesmo assim, cara, o Tsunoda tava brigando com um carro que não é pra ele brigar, e o Verstappen tava brigando com o Gasly de duro, o Verstappen de médio, e o Verstappen conseguiu passar o Gasly na última volta, que ele ficou guardando bateria, e basicamente ligou o jato e passou o Gasly na 4 Sim. na última volta. Mas assim, Red Bull versus Alpine, numa pista cheia de reta. A Alpine não é exatamente a Williams, né, de velocidade reta. Então assim, claramente, o final de semana da Red Bull foi ruim. Resultado pro Tsunoda é bom? Com certeza. Resultado pro Verstappen foi razoável porque ele continua na briga? Pode-se dizer que sim. O safety car salvou o cara, ele não ia pegar ponto, o Max. O Verstappen teve uma hora que ele estava em 20º, cara. Ele não girou a volta em 20º, mas durante a volta ele estava em 20º, estava em último, cara. E assim, não é que tenha acontecido nada surrealmente ruim. Teve uma corrida ruim, teve um pit stop ruim e tal, mas assim, simplesmente o carro não estava indo, cara. É complexo. Sim. E sempre, né, eu acho que a gente não pode esquecer que atrás de tudo isso, por trás de tudo isso, tem o Toto Wolff querendo contratar o Verstappen. O Lawrence Stroll querendo contratar o Verstappen. Esse ponto que eu trouxe é a questão da treta ali do empresário, né? Porque aí, o que acontece depois desse fato? A Red Bull ia fazer uma reunião, ou fez uma reunião, pra sei lá fazer o quê, mas por conta do desempenho catastrófico desse fim de semana, segundo a visão deles. E o Max simplesmente não foi. E falou abertamente, não vou nesse rolê e tal assim. Aparentemente foi por conta de, além de estar pistolito da vida, por conta dessa treta, suposta treta que teve, assim. Então, tipo assim, você vê que, cara, o Max, ele não se sente mais tão em casa na Red Bull quanto sentiu algum tempo. E, cara, assim, do jeito que vai, eu não vejo o Max, tipo, aceitando isso por tanto tempo, assim, na Red Bull, sabe? Ficar lá e carregando a equipe nas costas, assim. Você vê que, cara, esse fim de semana, que tende a ser o normal pra Red Bull ao longo do ano, ele já ficou maluco. E quando acontecer isso mais 5, 6 vezes seguidas, assim, se a Red Bull não der um pulo do nada, entendeu? Se essa corrida da Espanha que vai mudar regulamento, a Red Bull não tirar um coelho da cartola e fazer o carro andar direito e tal, assim. Como que o Max vai chegar no final do ano desse jeito, saca? Eu acho que, assim, a questão da Red Bull é muito complexa. Por que eu acho isso? Porque a Red Bull, há anos, tem o melhor piloto, né? Pode falar daqui e ali, o Hamilton, mas o Verstappen nos últimos anos é o piloto que está melhor. E eles vêm desenvolvendo um carro para extrair o máximo o que ele tem feito, né? 22 e 23 ele
basicamente não teve concorrência. 24 teve um pouquinho, mas em nenhum momento, eu pelo menos, em nenhum momento achei que o resultado seria diferente. O campeonato ficou aberto em uma chuva, né? E ele acabou em uma curva. Sim, o campeonato ficou aberto, mas assim, igual fica aberta a lojinha de corredor do shopping, né? Abriu e logo fechou. Mas assim, eles desenvolveram um carro que é tão louco de pilotar que o Verstappen é o único que consegue, obviamente. Né? Albon, Gasly, o Lawson é um bom piloto, o Tsunoda, esses caras são bons pilotos. Eles são pilotos, hoje em dia a gente vê o Gasly e Albon o que conseguem fazer. Ricardo, né, na época ainda estava no prime dele, mas assim, o que eles fazem então? Eles desenvolvem um carro para todo mundo dirigir, sem o Newey, né? Não vamos esquecer que uma das grandes armas deles eles não têm mais. E vale lembrar que eles tiraram o Newey pra merda várias vezes ano passado, né? Sim, então eles abandonam a direção de desenvolvimento do Verstappen, talvez diminuindo a eficácia e eficiência do Verstappen. Eles aceitam que, se eles não desenvolverem um carro bom, eles vão perder o Verstappen, e aí se eles perderem o Verstappen sem desenvolver um carro para os outros dirigirem, eles estão realmente com um problema. Assim, não tem resposta simples para a Red Bull, cara. Eles estão numa situação complexa. A equipe, não só o Newey, mas a equipe foi basicamente saqueada pela Aston Martin, pela Mercedes, pela Ferrari, por todo mundo. Todo mundo que podia contratar alguém da Red Bull tirou alguém da Red Bull. Eu não sei, cara. Honestamente, se você me perguntar qual é o caminho para a Red Bull agora, eu não sei te dizer, porque não tem resposta simples. Não tem resposta fácil, porque o Verstappen gosta de um carro de uma forma que poucos pilotos conseguem replicar e suportar. Mas e se eles perdem o Verstappen? Que é uma possibilidade. O Verstappen, olha só, o Verstappen pode muito bem... Pensa você, Lawrence Stroll, tá? Número 1, demite seu filho. Mas, número 2... Você chega pro Verstappen e fala assim, queridão, não só eu te pago mais do que todo mundo vai te pagar, na vida, como você pode correr as 24 horas de Le Mans com o meu protótipo que o Newey construiu, quantas vezes você quiser. Você pode correr a corrida do WEC de Spa, você pode correr na IMSA em Sebring, você pode correr as 24 horas de Le Mans com o nosso carro. Você pode correr no simulador de madrugada antes da corrida? Sim, você quer botar os seus camaradas de simulador para correr os parças no WEC do de GT3? A gente tem uma equipe também. Tem o Vanquish da Aston Martin certificado. Eu não sei. É isso que a gente tá falando só da Aston, né? E o Toto Wolff? Não, sim. Não vou nem entrar no que o Toto Wolff pode oferecer. Mas conhecendo como, né? Eu conheço pouco, mas as pessoas prestam mais atenção. Mas assim, o pouco que eu sei do Verstappen, o Lawrence Stroll virar pra ele e falar assim, ó, fazer o seguinte, eu te pago 50 milha por ano, te garanto 24 horas de Daytona, 24 horas de Le Mans, se você quiser correr as 24 horas do Nürburgring também, te mando pra Austrália pra correr 12 horas de Bathurst, quer correr 6 horas de Spa, a gente faz um pra você, quer fazer uma equipe de GT3 pra correr, a gente faz também. Será que ele fala não? O Newey tá aqui já, né? Já te conhece. Construindo nosso carro, motorzinho da Honda, né? Que você ganhou os seus campeonatos com o motorzinho da Honda. Red Bull ano que vem deu uma tropeçada. Eu não sei não, cara. Enfim, fica contornos mais interessantes carreira de Max Verstappen a cada fim de semana, né? Sim, com certeza. Inclusive, se virar de novo, a Red Bull voltar na frente, o que é o mais improvável, mas se acontecer, ele vai conseguir tirar alguma coisa em cima disso, quando a gente viu ele fazendo no Japão. Enfim. Sim, acho assim, Bahrein era bom para a McLaren. Então, a vantagem que o Piastri meteu em todo mundo não é exatamente o sinal de que a temporada acabou, mas a falta de desempenho da Red Bull é uma questão. Complexo, bem complexo. Essa é uma questão porque essa ficou clara. Não tem como escapar. Os caras já demonstram claramente ter dificuldade em entender várias coisas do carro, e a pista que teoricamente eles iam entender mais por ter mais dados, eles fizeram isso aí. Mas enfim, talvez o novo grupo que a Red Bull vai correr é o grupo intermediário barra lá pra trás, né? Que tem ali uma Alpine, que é o 880, né? O Durham foi do céu ao inferno ali, mas o Gasly conseguiu salvar a lavoura. A Haas, que conseguiu tirar uma performance muito doida e deu certo ali. E a Williams, né, que a gente falou. A gente vai até falar melhor daqui a pouco, no melhor percepção, mas o álbum foi aquele dilema, né, da lebre com a tartaruga, né? Quem que é mais rápido. Exatamente. O Sainz foi totalmente a lebre e o álbum foi totalmente a tartaruga.
Essa galera da meiuca rendeu bem, né? O grande problema é que o Sainz, ao mesmo tempo, tava brincando de carrinho de bate-bate, né? Porque ele deu umas 2 ombradas em vagabundo pra jogar pra fora, depois deu uma chicotada no Tsunoda, depois levou 10 segundos de punição, ia levar mais 10 e a equipe falou, não, para, abandona, vamos parar Acabou o a carro, corrida. porque, tipo, chega, porque daqui a pouco o cara leva um gancho. Pra corrida que vem, a gente tem que botar o Luke Browning pra correr, porra, porque tá fazendo uma cagada atrás da outra. Mas assim, a Haas mandou muito bem, porque o Berman largou de último, cara. O maluco tava em 20º e ele falou, eu não consigo, e a equipe falou, né? Ele falou que não conseguia extrair, e a equipe falou, a gente realmente não consegue entender porque o carro não está funcionando. E a gente vê na telemetria que o carro não está funcionando. E os dois marcaram pontos, óbvio que tem toda a bagunça da estratégia, safety car, bababá, mas assim, double points. Pô, o Entendeu? Ocon destruiu a traseira do carro, cara. Sim. E eles conseguiram colocar o carro na pista e pontuar. O Ocon tá fazendo uma bela temporada, cara. Eu acho que não tem outro jeito de descrever, mas assim, o cara tá fazendo uma bela temporada pela Haas. E vai ser interessante essa briga, cara, porque agora a Alpine pontuou também, né? Então temos aí 4 corridas e as 10 equipes já pontuaram. Lembrando que no ano passado, nossos amigos da Sauber pontuaram aos 49 do segundo tempo. Se bem que hoje em dia vai até 50 e tanto, né? Os 59 do segundo tempo, com o Joe tirando uns pontos da cartola. E esse ano, 4 corridas, todo mundo já marcou ponto. Então, assim, essa rapaziada da meiuca deu mole, ficou pra trás, cara. Sim. Não pode dar mole. Uma corrida caótica pode bagunçar tudo aquilo ali de novo. Sim, mas aí eu te pergunto, você confia na Sauber pra marcar mais pontos esse ano? Porque eu não. Bom. Eu não. Mais fácil, se eu fosse o Bortoleto, já tava projetando Interlagos. Quando uma tipo coisa assim, caótica, assim. Interlagos dá uma bagunça, Mônaco de repente chove, entendeu? Vai ser nesse nível, porque, cara, olhando a rapaziada em volta e olhando eles, não sei não, cara. Assim, obviamente a Alpine pode, né, voltar a ser uma bosta, mas o Gasly no sábado é indiscutível. Que não foi cagada, não foi sorte, não teve safety car, o maluco foi lá e meteu o carro na meiuca. E meteu muito na meiuca ali. Sim, não foi aquela assim, né? Entrou no Q3 pela porta dos fundos e terminou em P9. O maluco chegou no Q3 chutando a porta e terminou lá na frente. Não é porque uma galera errou ali e ele conseguiu a vaga, não. Ele foi no braço. Exato. E assim, por exemplo, aí você fala assim, mas fulano errou, fulano saiu da pista, quer dizer que as condições não estavam ideais, porque esses pilotos que, né, você espera que terminem na frente, é por uma razão, é porque eles não cometem esse tipo de erro, porque eles são pilotos que você quer, que entregam a performance, e se eles estavam tendo problemas, quer dizer que as coisas não estavam tão simples assim, e mesmo assim ele foi lá com a carrocinha, né, francesa dele e meteu lá na frente. Então, não é nada, é uma performance digna de nota. Falando em nota, já vamos puxar ela. A melhor e a pior decepção, que são as nossas notas do fim de semana. O melhor, o nosso, foi igual. Não dá pro Piastri, entendeu? Eu acho que o Gasly merece, né, a menção honrosa de melhor. Totalmente. Porque ele realmente fez um final de semana fantástico, mas não tem o que você falar. O Piastri destruiu todo mundo, cara. Ele passou o trator no resto do grid, incluindo no Norris. Então, não tem como dar melhor para outro, né? O Norris, para mim, foi a decepção, porque pela mesma razão que a gente falou que o Piastri tinha que sair da Austrália e bater na mesa e falar, peraí que eu não sou segundo piloto, o Norris também, né, depois do Japão, seria de bom tom se ele desse uma batida na mesa também e falasse assim, o Japão foi tropeço, agora a ordem está restabelecida, e não foi isso que a gente viu. Então, assim, decepção para mim, com certeza vai pro Norris, né, que é interessante, porque raramente a gente tem, né, o melhor e a decepção ou o pior da mesma equipe, mas é o que temos. E o pior, infelizmente, eu acho que esse final de semana foi o Bortoleto. Eu achei que em nenhum momento ele estava sob controle, em nenhum momento ele não estava correndo atrás, eu não achei que em nenhum momento ele estava confortável, o carro é ruim, tudo mais, mas assim, não foi o melhor final de semana que eu já vi dele, então agora é torcer para esse final de semana agora, ele dar a volta por cima, né? Esse final de semana eu não vou acompanhar nada, né, porque eu vou participar de uma corrida de 24 horas em Le Mans. Que beleza, hein? Virtual. A gente vai fazer para arrecadar fundos para uma instituição muito bacana de proteção a jovens
LGBTQ+. Então eu vou, com muito gosto, ignorar absolutamente a Arábia Saudita. E terça-feira, mais ou menos, eu devo estar atualizado. Onde a galera assiste, como a galera acompanha esse rolê? Vai ser transmitido, vai ser muito bacana o evento, porque o pessoal da organização, que é uma equipe de automobilismo composta só por transgêneros, eles arrumaram o Race Spot, que é uma empresa de transmissão das melhores que tem no automobilismo virtual. Então eles vão transmitir. A gente, né, eu tô na equipe do Multiviewer, que permite a gente assistir a Fórmula 1, e eles vão transmitir também no Twitch dele, que é Twitch Multiviewer, e o Race Spot é Race Spot TV no YouTube, e aí vai ter, é muito bacana, a transmissão dos caras é muito profissional, é quase igual você ver as 24 horas de Le Mans de verdade. Tem entrevista, de noite os assuntos são as coisas mais doidas possíveis, você sai do carro, o repórter vai te entrevista, como é que foi o teu stint, o que você achou, como é que tá a pista, como é que tá o carro, vai ser muito bacana, tô bem animado, e obviamente para arrecadar fundos para uma causa que é importante. Então é isso aí, acho que é muito bacana a gente fazer algo que a gente gosta, podendo fazer o bem para os outros, né? Quem quiser ajudar, obviamente a doação é em moeda forte, infelizmente, mas, né, qualquer pouquinho ajuda. Depois a gente pode botar, tem lá no meu Instagram, tem todos os links e coisa e tal, para quem quiser assistir, para quem quiser contribuir, para quem quiser dar uma força, estaremos no ar. O URL desse evento vai estar na descrição do nosso episódio, então dá um check lá que vai ser bem bacana, bem divertido. E rapidamente aqui, o meu melhor também, a minha menção rosa também do melhor, é o Piastri com o Gasly. Não vou me estender muito mais aqui, que a gente falou bastante sobre os dois, mas só um apontamento rápido sobre o Gasly, cara, eu fico muito pensando como que seria a carreira do Gasly se tivesse tido mais tempo numa equipe de ponta, saca? Putz, eu acho que ele seria um dos grandes da atualidade, assim, sabe? Eu sou parcial, porque eu sempre gostei do Gasly, e eu acho que ele teria, se ele tivesse tido uma chance de verdade, né, na Red Bull, que ele foi promovido muito cedo, como foi o Albon, né, os dois. Eu acho que a Red Bull falhou com eles, como falhou com o Lawson esse ano também. Eu acho que o Gasly teria uma carreira bem mais reconhecida, apesar da vitória dele pela AlphaTauri ter nos dado a narração do Canal Plus, que é uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na Fórmula 1, né, do narrador francês, né, comentando uma vitória francesa de novo, finalmente. Botaria ele ali entre Russell e Sainz, talvez, assim, nessa mesma categoria, sabe? Sim, acho que é um pouco honesto. Não ganhou o campeonato, mas se tivesse oportunidade, talvez ganhasse, entendeu? Que é como eu vejo o Sainz e o Russell, assim, pilotos que o Sainz, eu acho que passou, né, o momento, o Russell talvez ainda tenha, mas pilotos que você claramente vê que tem a capacidade, só não tiveram o carro, né, pode ser, pra fazer isso. E falando num desses, pra mim o pior foi o Sainz no fim de semana. Porque assim, tá certo que o fim de semana do Bortoleto foi de centavos, como a gente já falou aqui ao longo do programa, mas o Sainz, ele teve condições, ele largou bem. E ele fez isso tudo. Ele espatifou, arregaçou, acabou. Nossa, o Tsunoda, coitado. Então, assim... É aquela coisa, né? Nenhum dos dois precisava, né? O Sainz tá precisando entregar um pouquinho mais de performance e o Tsunoda precisa de toda a ajuda que ele puder, e aí vão os dois e se esbarram. Literalmente a colisão do inútil com o desagradável. Mas enfim. Mas é isso aí, né? E a decepção pra mim foi a FIA por conta de... Cara, não tem como, velho. 2025. E eu também, cara. Acho que os pilotos tinham que ser um pouco mais enérgicos, sabe? Porque uma coisa é o piloto do Rally protestar, outra coisa é o George Russell protestar, saca? Desde que veio essa regra, eu falo e continuo falando. Os pilotos deveriam se juntar e responder sim ou não a todas as perguntas das coletivas. E se alguém perguntasse mais alguma coisa, dar a resposta do saudoso Marshall Lynch, da NFL. Saudoso não, falava, pô, tá né, vivo, cara, que é isso? Não, eu sei, mas infelizmente não tá mais no olho do público, porque aquilo era uma peça. E ele falava, né, na semana antes do Super Bowl, eles são obrigados a fazer 1000 coisas e 1000 publicidades. E ele falava, eu só tô aqui pra não levar uma multa, cara. Tenho nada a dizer. E é isso. Vai na coletiva, responde sim ou não e fala, não tenho mais nada a acrescentar. Só com um pacotinho de Skittles dele. Exato. Maravilhoso. Cara, isso não é só da Fórmula 1. Não pode os esportes que mais fazem a gente pulsar e se emocionar tá na mão de pessoas assim. Mas isso é muito mais uma crítica que vai ficar pra posteridade, pra eternidade, do que algo efetivo de verdade, infelizmente. Não, e assim...
vamos, né, ser justo e franco. Na época, principalmente o Rosberg, né, eu acho que ele era o expoente principal disso, né, que só respondia tudo for sure. For sure. Ah, porque esses caras são todos robóticos e esses caras têm treinamento de relações públicas e eles isso e eles aquilo. E aí na hora que o cara mostra alguma emoção, não, aí você mostrou emoção demais. Porque assim, na boa, já falei disso, já repeti isso sei lá quantas vezes. Se você tá preocupado com as crianças ouvirem coisas que elas não deveriam, eu estou mais preocupado com a criança que na quinta-feira tá assistindo coletiva de imprensa da Fórmula 1, porque essa criança devia estar ou na escola, ou estudando, ou jogando bola, ou na natação, ou fazendo karatê, Ou montando o Lego da Fórmula 1. Exato, fazendo qualquer coisa. Cara, porra, eu que sou fanático de Fórmula 1 não tenho a menor paciência pra assistir coletiva e ela passa ao vivo pelo Multiviewer, né, F1 TV, e eu não tenho saco pra assistir. Qual é a criança que tá assistindo isso, cara? Qual é a criança que tá assistindo coletiva de chefe de equipe? Que aí o Toto Wolff não pode falar um fuck, entendeu? Porra, me poupe, né? So box. Enfim, depois de um mais tortuoso fim de semana, vamos pra outro. É Race Week, né? A Race Week nunca acaba, porque vamos pra um tortuoso fim de semana de Jeddah. É bom, cara, porque eu vou ver tudo no replay, então dá pra ir passando, entendeu? Dá pra ir acelerando. Mas antes de partirmos, não podemos deixar de agradecer nossos queridos apoiadores que fazem todo esse rolê acontecer. Nosso estimado agradecimento de coração aos nossos apoiadores Monza, que estão colaborando com a gente também. E o nosso agradecimento nominal para a listinha, que tá no nosso grupo de apoiadores, que faz uma bagunça bem gostosa também, né? Que é composta por quem, Felipe? Agora que, né, acabaram as corridas de madrugada, né, a gente, esse final de semana, o nosso grupo foi uma festa, né, porque todo mundo tirando o atraso de assistir a corrida ao vivo, com companhia e coisa e tal, foi ótimo. Então, vai o nosso agradecimento nominal a Leonardo Fernandes, Bruno Lopes, Hugo Costermani, Jaime de Oliveira, Thaís Costa, Márcio Ferreira, Felipe Sueiro, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Alex Camargo, Viviane Rocha, Bruna Soares, Carol Polita, Jéssica de Araújo e Eric Andriolo. Muitíssimo obrigado a vocês todos. Muito obrigado sempre a vocês que fazem isso acontecer com a gente e que seguem a gente lá no Twitter e no Instagram, @castboxboxbox. A gente tá com a Race Week certinho postando essa semana, hein? Nós não estamos perdendo nem horário lá, tá com dúvida no horário, cola com a gente. Assim como, de vez em quando, a gente tá lá no podcast, @BoxBoxBoxPodcast no YouTube. E se você quer dar uma graninha, uma ajuda pra gente, ou mandar uma cartinha, podcastboxboxbox@gmail.com. E, logicamente, isso ajuda a gente demais, avaliar a gente com 5 estrelas, 5 joinhas, 5 florzinhas. O máximo que o seu tocador de bolero permitir que você avalie a gente, pois ajuda muito a ranquear a gente cada vez mais alto para levar o Box para cada vez mais pessoas. Exato. Estamos todos na mão do algoritmo. É isso aí. Partiu pra gente partir o Jeddah, pro Felipe partir o Le Mans. Partiu Le Mans, muito melhor que Jeddah, fala sério. Fala sério. Cara, eu não sei o que vai ser pior, se vai ser Jeddah ou quando virar pra Kidia. Ou Kidia, sei lá. Se virar. Que é aquela corrida do Mario Kart lá. Vamos esperar, veremos. Mas o que temos essa semana na Arábia Saudita, infelizmente, mas estaremos lá também. Então é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui e box. Box.